Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 25 de setembro. Antes de começar, eu convido você para orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença nós nos introduzimos confiando nos méritos de Jesus. Os méritos de Jesus abrem as portas do céu para nós. Confiando em Jesus Cristo, nosso Salvador amado, suplicamos, Pai querido, que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós, que ao abrirmos a palavra profética, o Senhor venha falar mais uma vez ao nosso coração, reacender em nós a chama do desejo de ver Jesus Cristo vindo nas nuvens do céu. Pai querido, coloque em nós este amor, esta paixão, este desejo intenso de que Jesus Cristo volte logo. Pai, derrama sobre nós o Espírito Santo ao abrirmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, em nome de Jesus eu me dirijo a você. Nesta manhã de sábado, estamos aqui para falar sobre a lei dominical. A lei dominical, na palavra de Deus, ela é chamada de abominação da desolação. Por que abominação da desolação? Eu convido você para abrir a sua Bíblia exatamente em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24 tem verdades preciosas, verdades proféticas preciosas para nós que vivemos agora, justo há poucos dias da lei dominical, justo a poucos passos da volta de Jesus Cristo. Aqui em Mateus capítulo 24, que é o Apocalipse dentro dos Evangelhos, nós lemos no verso 15, palavras de Jesus. Ouçam o que Jesus falou. Mateus 24, verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. É importante para você a abominação da desolação, como também foi importante para Jesus. Tão importante foi que Jesus colocou no seu sermão aqui em Mateus 24. Ele chamou a atenção dos seus ouvintes e está chamando a sua atenção para a abominação da desolação da qual falou Daniel. E ele indicou o momento em que esta abominação da desolação iria acontecer pela primeira vez. Veja agora no verso 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Você está percebendo do que Jesus está falando? Da destruição de Jerusalém. Jerusalém foi destruída pelo exército romano, quando o Império Romano cercou Jerusalém no ano 70, e então Jerusalém foi destruída. O templo foi destruído, não deixando pedra sobre pedra. Jesus estava fazendo exatamente esta advertência profética, quando a abominação da desolação estiver no lugar santo. Quem lê, entenda. Queridos, aqui no verso 20 diz: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então uma grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Jesus começou falando da destruição de Jerusalém e da abominação da desolação, que era o Império Romano cercando o povo de Deus, plantando a sua bandeira idolátrica romana ao redor de Jerusalém. Queridos, mas de repente Jesus Cristo deixou de falar sobre a destruição de Jerusalém e logo no verso 21 começa falando da aflição, da angústia qual nunca houve e jamais haverá, que é a aflição dos nossos dias. Portanto, Jesus misturou os assuntos, mostrando o cerco de Jerusalém no ano 70 como sendo abominação da desolação, e mostrando que
no tempo futuro, antes da sua segunda vinda, haveria um tempo de aflição qual nunca houve, de grande tribulação. E aqui diz o verso 21, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, está ali, ou está aqui, não lhe deis créditos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Queridos, não tem dúvida de que Jesus Cristo usou a destruição de Jerusalém e o cerco que Roma fez em Jerusalém e da destruição da cidade santa e da destruição do templo. Não temos dúvida de que Jesus Cristo usou aqueles acontecimentos como um símbolo, como uma mostra daquilo que vai acontecer agora no tempo do fim. Quando você lê o livro Maior Discurso de Cristo, na página 105, ali a serva de Deus, Ellen White, fala claramente que a destruição de Jerusalém, quando o Império Romano plantou sua bandeira romana idolatra ao redor de Jerusalém e invadiu a cidade e destruiu-a, este é um exemplo do que acontecerá no tempo do fim. E diz a serva de Deus de que esta profecia dada por Jesus Cristo em Mateus 24:15 tem dupla aplicação, tem duplo sentido, porque representa também quando Roma novamente cercará o povo de Deus agora no tempo do fim. Agora não é um império romano, agora é o império romano papal. Roma papal substituiu Roma imperial. E agora no tempo do fim é Roma papal que cerca o povo de Deus. Roma papal também tem uma bandeira idolátrica romana. É a bandeira que revela o seu poder e a sua autoridade sobre o mundo todo. A bandeira que Roma papal está levantando. Bandeira esta diante da qual todos estão se curvando, se dobrando. Todas as igrejas estão aceitando a santificação do domingo. Queridos, a lei dominical, a santificação do primeiro dia da semana, no lugar do santo sábado bíblico, criado por Deus lá no Jardim do Éden. A santificação do domingo, a lei dominical, é a abominação da desolação dos últimos dias. A abominação da desolação tem a ver com Roma. Primeiramente, Jesus aplicou para o exército romano cercando Jerusalém e destruindo-a. E agora, Ellen White faz uma outra aplicação, aplicando para o tempo em que nós vivemos, quando Roma novamente vai cercar o povo de Deus, proibindo o povo de Deus de comprar e de vender, porque Roma exige a santificação do primeiro dia da semana, em adoração ao sol, Sunday, dia do sol. Roma exige adoração a Baal. Queridos, nós estamos vivendo nestes dias do tempo do fim, em que esta profecia terá o seu segundo cumprimento, seu último cumprimento, no tempo de angústia qual nunca houve. Quando Jesus falou, quando pois virdes que a abominação da desolação da qual falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê atenda, nós temos que entender quando é que Daniel falou sobre a abominação da desolação. Quando? Você tem que ir ao livro de Daniel, as profecias de Daniel. E aqui em Daniel capítulo 11, nós vamos ver a partir do verso 31. Daniel capítulo 11, a partir do verso 31, falando do rei do norte, que é Roma papal, do rei do sul, que é o islamismo, que domina o mundo, é a segunda maior religião do mundo. A primeira maior religião do mundo é a romana, e a segunda maior religião do mundo é a islâmica. É o rei do sul e o rei do norte. O rei do norte vai vencer, que é o poder papal, porque a profecia de Apocalipse 13 mostra que a besta que subiu do mar, o poder papal,
vai se unir aos Estados Unidos, já se uniu aos Estados Unidos, a besta que subiu da terra, e eles dominarão o mundo agora no tempo do fim. Todas as religiões do mundo, todas as nações da terra se submeterão a esta parceria, a parceria de Apocalipse 13. Não é teoria da conspiração, é conspiração de fato, porque o Vaticano e os Estados Unidos se unem para o domínio mundial, para subjugar as nações e para colocar debaixo de Roma todas as religiões do mundo, cristãs e não cristãs. Por isso, queridos, aqui quando lemos em Daniel capítulo 11 sobre o Rei do Norte, entendamos que seja Roma papal. E no capítulo 11, verso 31, fala que agora no tempo do fim, sairão a ele, ao Rei do Norte, a Roma papal, uns braços. Que braços são estes? São os braços do poder civil, porque Roma papal faz uso do poder civil dos Estados Unidos para dominar o mundo. Lembrem-se que na Idade Média, durante os 1260 anos em que aconteceu a primeira supremacia papal, do ano 538 ao ano de 1798, Roma tinha um exército que lutava suas batalhas, suas guerras. O exército franco, o exército francês, depois o exército alemão, todos batalhando as guerras do papado para subjugar todas aquelas 10 tribos da Europa, colocando-as debaixo do poderio papal. Mas atualmente, nos tempos modernos, no tempo do fim que você e eu estamos vivendo, não é mais a França, não é mais a Alemanha. Hoje, queridos, o exército mais poderoso da terra é dos Estados Unidos da América do Norte. E é o exército dos Estados Unidos da América do Norte que está trabalhando, batalhando as guerras papais. Por isso, aquela parceria, aquela dobradinha de Apocalipse 13, a besta que subiu do mar, apoiada, promovida, exaltada sobre toda a terra pela besta que subiu da terra. Esta é a dobradinha, é a parceria de Apocalipse 13. Isto é conspiração para o domínio mundial, para a imposição do sinal da besta. O sinal da besta, queridos, é o primeiro dia da semana sendo colocado no sinal de Deus, no lugar do sinal de Deus. O sinal de Deus, Ezequiel capítulo 20, verso 12, Ezequiel capítulo 20, verso 20, ali fala claramente que o sinal de Deus é o sábado. Eu lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor Deus que os santifica. Lhes dei os meus sábados como um sinal. Deus tem um sinal de poder e de autoridade, mostrando que Ele é o Criador dos céus e da terra. E este sinal vem do jardim do Éden. Antes de existir pecado, Deus colocou este sinal. É o 7º dia da semana, exatamente como está em Gênesis capítulo 2, versos 1 até o verso 3. Mas este sinal, que foi confirmado nos 10 mandamentos, porque quando Deus escreveu os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, ali nos versos 8 até o verso 11, Deus confirma que o seu sinal de autoridade como Deus e Criador dos céus e da terra é o 7º dia da semana, é o sábado. Por isso Ele colocou no 4º mandamento da sua lei, o mandamento, Êxodo 20, versos 8 a 11, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, nem o teu animal. Por quê? Porque Deus diz, eu fiz o mundo em 6 dias, tudo eu fiz em 6 dias, e ao 7º dia eu descansei, abençoei e santifiquei. Queridos, Deus confirma nos 10 mandamentos que o seu sinal de autoridade sobre o mundo, mostrando que Ele é Deus, e por isso Ele precisa ser adorado, respeitado, reverenciado, é o sábado. E Ele confirma isso em Ezequiel capítulo 20, verso 12. Mas, queridos, Roma papal, desprezando o sinal de Deus, criou um sinal próprio de Roma papal, adoração ao sol. Adoração ao sol.
O obelisco que está bem na frente da Basílica de São Pedro, aquele é o monumento mais antigo que existe no Vaticano, que veio do Egito. Aquele obelisco representa o deus Sol egípcio, chamado Osíris. Tudo na religião romana lembra o Sol. Atrás da cadeira do trono papal existe um grande sol. Queridos, a adoração romana está voltada para o Sol, não para o Criador do Sol. O primeiro dia da semana é o sinal da besta, que será imposto forçosamente, obrigatoriamente, usando as leis federais, as leis dos Estados Unidos inicialmente, e isso vai se espalhar para o mundo todo. Por isso aqui diz, em Daniel capítulo 11, verso 31, e sairão a ele, ao rei do norte, ao papado, uns braços, entendam como sendo braços do poder civil, que profanarão o santuário. Roma papal profana o santuário, não o da terra, porque quem destruiu o santuário da terra foi Roma imperial, mas agora quem profana o santuário celestial é Roma papal. Entendam, o Roma papal vai profanar o santuário celestial agora no tempo do fim. Como? O que é que existia de mais santo no santuário celestial, cujo símbolo, cuja réplica e maquete era o santuário da terra? O que é que existia de mais santo? O lugar santíssimo. E o que é que existia no lugar santíssimo? A arca do concerto contendo os 10 mandamentos. Queridos, agora no tempo do fim, quando Roma papal estabelecer o domingo como sendo o dia sagrado e o dia obrigatoriamente para ser observado, ele estará tocando e profanando o santuário, porque está anulando a lei de Deus mais uma vez. Anulando a lei de Deus, fazendo uma brecha na lei, arrancando e destruindo o 4º mandamento, o santo sábado, e colocando no lugar dele o guardar domingos e festas. É assim que Roma papal profana o santuário, diz aqui. Sairão a ele, ao rei do norte, ao papado, uns braços do poder civil, que profanarão o santuário. Que santuário? O do céu? Onde existe a arca do concerto? Está muito claro ali em Apocalipse capítulo 11, verso 19. João viu o céu aberto e ele contemplou o templo de Deus e viu ali a arca do concerto. A arca do concerto existe no santuário celestial com os 10 mandamentos. Mas estes 10 mandamentos serão anulados agora no tempo do fim por Roma papal, impondo o domingo no lugar do sábado. Por isso profanarão o santuário e a fortaleza e tirarão o contínuo sacrifício. Anularão a contínua intercessão de Jesus Cristo no santuário do céu. Roma papal colocou uma contínua intercessão na terra, através dos padres, dos sacerdotes católicos, que dizem ter poder para perdoar pecados. Queridos, Roma papal criou uma contínua intercessão na terra, obliterando, escondendo e anulando a intercessão contínua de Jesus no santuário celestial. É profanação do santuário. E estabelecerá, finalzinho do verso 31, acompanhe a leitura, estabelecendo a abominação desoladora. Então, Roma papal profana o santuário, estabelecendo a abominação desoladora. Queridos, por mais que muitos teólogos digam e insistam de que a abominação da desolação, a abominação desoladora da qual falou Daniel, aplica-se ao rei Clovis, o primeiro rei dos francos, que lá em 508, eles dizem que se converteu ao catolicismo. Queridos, a palavra de Deus, a profecia não está falando de Clovis, aquele primeiro rei franco. Está falando de algo que está no santíssimo do santuário celestial e que será profanado por Roma papal agora no tempo do fim. É a instituição do domingo como dia sagrado. Esta é a abominação desoladora do tempo do fim.
Interessante que Daniel volta a falar da abominação da desolação, agora aqui no capítulo 12. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12. Aqui nós podemos ler capítulo 12, verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro. Que livro? O livro da vida do Cordeiro. Você perceba que Daniel capítulo 12, verso 1 está falando do mesmo tempo de angústia, de tribulação de Mateus capítulo 24, verso 21. Queridos, lá em Mateus capítulo 24, Jesus falou da abominação da desolação, da qual falou Daniel, e também falou da grande angústia, qual nunca houve, no verso 21. E aqui, queridos, em Daniel capítulo 12, Deus está falando também para Daniel, e através de Daniel, da angústia qual nunca houve, agora no tempo do fim, e está também falando da abominação da desolação. Você pode dizer, isso não tem relação nenhuma? Como não tem relação nenhuma? A Bíblia explica a Bíblia, meu querido irmão. E aqui no capítulo 12 de Daniel, quando fala da abominação da desolação e da angústia como nunca houve, marca um tempo em que a profecia vai se cumprir. Leia comigo Daniel capítulo 12, verso 9 em diante. E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Queridos, antes de 1798, ninguém entendia Daniel e Apocalipse, mas depois de 1798, começou o tempo do fim. Hoje nós estamos no fim do tempo do fim. É alto tempo de você e eu entendermos as profecias que estão abertas. As profecias estão abertas para serem entendidas. Você não vai entender as profecias no céu, você vai entender as profecias aqui na terra, porque elas precisam ser pregadas. E nós precisamos entendê-las para pregá-las e preparar um povo para a segunda vinda de Jesus. Por isso, nós estamos vivendo no tempo do fim, quando a profecia não está mais selada, diz aqui o verso 9. Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Não estão mais seladas e fechadas hoje? Estão reveladas. E o verso 10. Muitos serão purificados, embranquecidos, é óbvio, se haverá um tempo de angústia como nunca houve. Muitos dos filhos de Deus serão o quê? Embranquecidos, purificados, provados, diz aqui. É um tempo de angústia, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Você pertence aos ímpios que não entendem? Ou você pertence ao remanescente de Deus, aos santos do Altíssimo, que serão provados, que serão embranquecidos, que serão purificados e que entenderão a profecia? Em que grupo você está, meu querido irmão? E aqui no verso 11 diz assim: e desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação da desolação, haverá 1290 dias. Deus nos deu uma profecia aqui em Daniel capítulo 12, verso 11, de 1290 dias. Não são 1290 anos, meu querido irmão. São 1290 dias. Aqui não está falando de uma forma incomum. Quando a profecia usa a forma incomum de se falar, como um tempo, dois tempos, metade de um tempo, ela está falando de tempo profético. Mas quando a Bíblia usa a forma comum de se falar, 1290 dias, queridos, está falando de um tempo literal. É uma profecia de tempo, mas é tempo literal e não proféticos. E aqui fala que haverá um período de 1290 dias, que começam com a instituição, com a implantação da lei dominical, implantação da abominação desoladora. Quando a abominação da desolação, o decreto dominical, for instituído, então você começa a contar 1290 dias. E no final destes 1290 dias,
o que vai acontecer? Vai acontecer o que Daniel capítulo 12, verso 2 fala. Daniel capítulo 12, verso 2 diz que depois desta grande angústia qual nunca houve, haverá uma ressurreição. Veja aí capítulo 12, verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Haverá uma ressurreição especial. Uma ressurreição especial, porque aqui fala muitos dos que dormem no pó da terra. Não são todos. É uma ressurreição especial que ocorre antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Uma ressurreição que inclui justos, santos e perdidos. Porque diz aqui, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Quando você junta este texto de Daniel 12, 2 com Apocalipse 1, 7, você une os dois textos, Apocalipse capítulo 1, 7, você junta com Daniel capítulo 12, verso 2. Leia comigo agora, Apocalipse capítulo 1 e o verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Cristo em sua segunda vinda virá com poder e glória. E aqui diz o verso 7, que até aqueles que o traspassaram o verão. Como é que aqueles soldados que pregaram as mãos de Cristo na cruz, como é que aquele soldado que furou o lado de Cristo com a lança, como é que Pilatos, como é que Anás e Caifás, aqueles que crucificaram a Jesus Cristo, como é que eles verão Jesus vindo no céu com poder e grande glória? Porque os ímpios só vão ressuscitar no final dos 1000 anos. No final dos 1000 anos, os ímpios ressuscitam para o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, a morte eterna. Mas, queridos, como é que estes que participaram da crucifixão de Jesus poderão assistir à segunda vinda gloriosa de Jesus? Porque eles ressuscitarão. É uma ressurreição parcial, especial, que inclui todos os santos de Deus que morreram crendo na mensagem da fé do terceiro anjo. Todos os que morreram, queridos amigos e irmãos, crendo nesta mensagem que começou a ser pregada em 1844, a mensagem dos 3 anjos. Todos os que morreram nesta fé da mensagem dos 3 anjos ressuscitarão glorificados no final dos 1290 dias. Os 1290 dias começam a ser contados com a implantação da abominação da desolação, que é a lei dominical. E no final dos 1290 dias, então, os santos que morreram crendo na mensagem dos 3 anjos, ansiando e sonhando com a segunda vinda de Jesus, eles vão assistir à segunda vinda de Jesus, porque serão ressuscitados, glorificados. Queridos, nós lemos isso no livro O Grande Conflito, no capítulo 40. E aqueles que participaram da crucifixão de Jesus também ressuscitarão, para verem quem foi aquele que eles crucificaram. Queridos, esta é a abominação da desolação da qual falou Daniel. Nós estamos a poucos dias desta lei dominical. Entenda que o passaporte sanitário, o passaporte da saúde, não é o sinal da besta. O sinal da besta é o primeiro dia da semana colocado no lugar do 7º dia, o sinal de Deus. Mas o passaporte verde, ele será um sistema de controle da população, um sistema de controle do mundo inteiro. Mas, queridos, você e eu, que estamos vivendo nestes últimos dias, no fim do tempo do fim, estamos sendo convocados por Deus para permanecermos fiéis a Ele. Queridos, nos Estados Unidos, a lei dominical é chamada de Blue Law. Por quê? Porque ela é escrita sempre em papel azul. Dos 50 estados americanos, só existe um estado que não tem lei dominical, que é o Alasca. Mas, queridos, os 49 outros estados, todos eles têm algum tipo de lei dominical. Entenda que as leis
em alguns estados são brandas e são suaves, desde que elas foram escritas, e começaram a ser escritas há muito tempo atrás. A primeira lei dominical escrita nos Estados Unidos data do ano de 1610. 1610, e foi exatamente na Virgínia. Existe um decreto de morte nesta lei de 1610 da Virgínia, um decreto de morte para aqueles que fossem achados trabalhando no domingo. A outra lei dominical dos Estados Unidos data de 1656 no estado de Connecticut. Também esta lei de 1656 tem um decreto de morte para aquele que fosse achado trabalhando no domingo. A outra lei dominical é de Massachusetts, de 1656. Também em Maryland, do ano de 1692 a 1715, eles fizeram leis dominicais. Também no ano de 1888, o senador Blair fez uma proposta de uma lei nacional para se guardar o domingo. Isso já em 1888, meus queridos. Esse é um assunto comum aqui nos Estados Unidos da América do Norte. Queridos, será muito fácil criar e impor uma lei dominical agora aqui nos Estados Unidos, porque este é um assunto que já vem sendo cogitado desde 1610. No dia 15 de maio de 1891, o Papa Leão XIII lançou a encíclica Rerum Novarum, incentivando a guarda do domingo usando os textos bíblicos que falam da santificação do sétimo dia da semana. Os papas usam os textos bíblicos que falam da santificação do sábado para aplicar para a santificação do domingo. Isto está claramente mostrado nesta encíclica papal de Leão XIII de 1891. Exatamente 100 anos depois do Papa Leão XIII, o Papa João Paulo II escreveu uma carta Centésimos Anos, enfatizando a encíclica do Papa Leão XIII, insistindo na guarda do domingo. E agora, em 2015, o atual Papa Francisco, na sua encíclica papal Laudato Si, contendo 6 capítulos, dedicou os primeiros 5 para falar da ecologia e o 6º capítulo todo para falar da santificação do domingo, usando também os versos bíblicos que falam da santificação do sábado, aplicando para a santificação do domingo. Queridos, o que vai acontecer na COP26, agora em novembro, lá em Glasgow, na Escócia, no Reino Unido? O que vai acontecer? Nós não sabemos. Mas certamente eles vão reforçar a obediência à encíclica Laudato Si. Certamente eles vão reforçar a santidade do domingo. Nós não estamos dizendo que a lei dominical vai sair e ser aprovada na COP26, mas, queridos, certamente eles farão planos e programa de implementação da Laudato Si e do respeito e santificação do domingo, colocando datas. Queridos, a nova ordem mundial está sendo implantada no mundo inteiro. Terá um dia para se guardar. Ou você acha que a nova ordem mundial não tem nenhum dia para se guardar? Lembre-se, a nova ordem mundial é um sistema religioso. É um sistema que coloca o mundo inteiro em obediência e submissão ao poder papal. Isto é religião. E a nova ordem mundial terá sim um dia santo para ser guardado. E não será o sábado bíblico. Será o domingo romano. O grande selo dos Estados Unidos, localizado na nota de dólar. Você vê ali o grande selo dos Estados Unidos, é também o selo da maçonaria. Foi aprovado pelo Congresso americano no dia 20 de junho de 1782 e foi introduzido na nota de dólar no ano de 1935. E, queridos, ali no pé da pirâmide inacabada está escrito Novus Ordo Seclorum, que quer dizer nova ordem mundial. Este é o sonho dos Estados Unidos. Mas de onde os Estados Unidos herdaram este sonho? Dos jesuítas, do Illuminati.
dos maçons, do Vaticano. Queridos, este sonho será implantado. Faz parte da nova ordem mundial usar o terrorismo. O terrorismo é usado pelos jesuítas para impor a nova ordem mundial. Não sei se você já leu, mas há mais de 100 anos foi escrito o livro Os Protocolos dos Sábios de Sião. E ali neste livro a estratégia do terrorismo foi claramente revelada. Ali diz: terrorismo é uma palavra-chave na implantação da nova ordem mundial, para a mudança das leis. Queridos, nós estamos a poucos passos da segunda vinda de Jesus Cristo. Nós estamos a poucos passos da angústia qual nunca houve começar. E ela vai começar com a implantação da lei dominical. E então a igreja de Deus será sacudida. O mundo será sacudido. O Espírito Santo será derramado sobre o remanescente fiel de Deus. E o remanescente fiel de Deus, queridos, Deus vai usar este fiel remanescente batizado pela chuva serôdia do Espírito Santo para proclamar esta verdade, para proclamar as 3 mensagens angélicas como os últimos 3 apelos de Deus para a conversão da humanidade. Porque as 3 mensagens angélicas afetam diretamente Babilônia papal, Roma papal. Por isso, queridos, Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, abra sua Bíblia. Veja a 3ª mensagem angélica. Apocalipse capítulo 14 e o verso 9. E seguiu-os o 3º anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Essa mensagem fala diretamente da abominação da desolação dos últimos dias, da implantação da lei dominical no lugar da lei de Deus. E aqui diz uma advertência para aqueles que se submeterem e aceitarem o sinal da besta. Seguiu-os o 3º anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta, Roma papal, e a sua imagem, Estados Unidos da América do Norte, de onde vai sair esta lei que se espalhará para o mundo todo, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Na testa significa que você aceita o domingo como dia de guarda voluntariamente, mas o sinal na mão significa que você não aceitou o sinal da besta voluntariamente, mas foi forçado. Embora na sua mente você não concorde com o domingo como dia de guarda, muitos o guardarão forçosamente por medo de não poder comprar ou vender, ou por medo de perder o emprego. Por isso o sinal é colocado na mão. Aqui diz o verso 10, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Queridos, Deus tem milhões de sinceros dentro da Igreja Católica, milhões de sinceros espalhados por todas as igrejas e religiões do mundo. Eles precisam conhecer a verdade, porque eles terão que fazer uma decisão inteligente e consciente ao lado dos mandamentos de Deus, permanecerem em pé diante de Deus. Eles precisam se unir a este grupo remanescente que prega as 3 mensagens angélicas, a este grupo remanescente que é descrito aqui na 3ª mensagem angélica, exatamente em Apocalipse 14, o verso 12. Aqui está a descrição deste grupo que ousa pregar esta mensagem de Deus. Diz aqui no verso 12: aqui está a paciência dos santos. Eles são chamados os santos do Altíssimo do tempo do fim. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. É a salvação em Jesus e somente em Jesus. E a obediência aos 10 mandamentos de Deus e não aos 10 mandamentos papais. Você está sendo convidado, meu querido irmão, minha querida irmã, para fazer parte, para se unir a este grupo de remanescentes fiéis de Deus, agora no tempo do fim. Agora é o momento, agora é a hora. Queridos, eu desejo para vocês a bênção do meu Jesus. Eu desejo para vocês a paz de meu Jesus. E que Jesus derrame sobre vocês o Espírito Santo e que nos fortaleça.
e que Jesus volte logo nos buscar. Aleluia! Fique com a paz do meu Jesus. Amém.